Iniciar uma fala sobre o Rio Capibaribe é sempre difícil. Ele tem uma relação muito contraditória, né? É um rio de contrastes. Porque ele foi quem fez a cidade surgir e, ao mesmo tempo, é a mesma cidade que dá as costas, né? Não só aqui, como várias cidades da zona da mata, da região metropolitana do Agreste. Desde Santa Cruz do Capibaribe, que é a primeira cidade, até Recife, a gente vê essa relação muito de contraste mesmo, né? Do contraditório, do rio que fez a cidade surgir e que ao mesmo tempo deu as costas. O rio que às vezes garante a vida de muita gente e que ao mesmo tempo está impregnado de morte, né? De um rio que está morrendo cada vez mais. Eu acho que o Capibaribe, ele tem uma referência em Pernambuco muito forte. Na realidade, eu diria que ele está no imaginário das pessoas. Permeia, né, o sentimento do pernambucano, mas quando chega na região metropolitana, isso é muito mais forte, né? E em Recife, eu diria que a população praticamente se identifica, né, na perspectiva, né, de que o Rio Capibaribe é parte da própria cidade em si. Se você volta para o início do século passado, você tinha o próprio recifense tomando banho de rio. Até a década de 20, quando você volta para, digamos assim, o Capibaribe de Gilberto Freire, se você for ler um livro de Gilberto Freire, até o primeiro guia turístico que ele fez, ele relata muito da paisagem da cidade e está lá relatada a questão de como o recifense, final de semana, ia tomar banho no rio e tal. As casas eram voltadas para o rio, né? Não se tinha toda a margem do rio era a segunda residência, né? Então as casas tinham a coisa do rio. O rio tinha propriedades curativas, né? A água. A gente via tomando banho no rio. Ali onde tem hoje a ponte nova, que é chamada de Miguel Arraes, ali era chamada a Conga. Era cheio de pedra. A gente ia para as pedras e mergulhava dentro do rio. E eu sou um dos remanescentes que em 1954 e 1956 houve uma prova heróica aqui em Recife, saindo do Poço da Panela, indo até a Rua da Aurora, onde era a antiga prefeitura, onde é hoje a Polícia do Estado. E eu fui todas as duas vezes, cheguei em primeiro lugar. Falar do Rio Capibaribe é como se fosse falar de um membro da família. Esse rio eu me criei dentro dele, conheço toda a curva. Esse Rio Capibaribe, quando a gente chegava aqui no final dos anos 70, pouco menos de 80, esse rio você jogava uma prata e você conseguia localizar a prata do fio de cima, você via a prata embaixo da água. Aí tinha várias espécies de peixe, não existia essa vegetação de manguezal aqui em cima. A vegetação era outra, era espinheiro, era ninga, taioba. E peixe era tainha, curimã, carapeba, tapunaré, tilápia, carpa. Eu moro aqui já há quase 20 anos.
todo o tempo que eu morei aqui, sempre tirei meu sustento desse rio. Eu sou moradora das margens do Capibaribe. Só aqui onde eu estou hoje, eu moro há 29 anos, mas já morei nas duas margens do rio, desde a minha idade de uns 10 anos de idade, né? O Capibaribe, ele já é bem falado, assim, ele é bem representado na música, na poesia, mesmo no cinema, né? Todo mundo retrata o Capibaribe de uma forma muito linda, e quando a gente vê no cinema e quando ouve uma música que fala do Capibaribe, nem parece que é o Rio Capibaribe, né? Quando você se depara com ele. Embora haja essa percepção de que o Rio Capibaribe é parte, não é, essencial da cidade do Recife, ela, nas últimas décadas, tem se colocado de costas para o rio. De repente, por conta do caminho de terra, o que é que acontece? As casas dão as costas para o rio, e não só as casas. É aí onde a gente entra com a nossa pesquisa, que foi toda a população, na realidade, que deu as costas para o rio, né? Então passou a ser o quintal. Então você passou a jogar dejetos no rio, você passou a jogar lixo no rio, você passou a colocar toda a rede de esgoto saindo no Rio Capibaribe. E ao passar do tempo, você percebe que começa a se tomar banho de mar, surge Boa Viagem, a cidade dá as costas para o rio, aí você já entra na fase do Rio Capibaribe de João Cabral de Melo Neto, que é o Cão Sem Plumas, onde o João Cabral ele enfoca o lado negativo do Capibaribe, das crianças tomando banho de rio na água do rio, que não seria uma água tão boa assim para o banho. E essa paisagem de João Cabral continua. Se você for ler o Cão Sem Plumas e olhar para a realidade do Capibaribe, você consegue encontrar a mesma coisa que na década de 50 João Cabral falou no seu poema, né? Hoje, se a gente for para o Rio Capibaribe também, não tem mais condição. Além de ele ser fedido, mal cheiroso, a gente encontra muita coisa ruim. Um dia desse eu peguei uma canoazinha com um amigo meu e saí subindo da garagem do Náutico até a garagem do Esporte. O que eu vi de porcaria, você não tem ideia. É muito ruim para nós. Hoje eu levo você em local ali, que você vai colocar uma rede de fundo, você vai marcar, quando a gente vai marcar 10 minutos. Com 10 minutos você levantar, você vai encontrar mais de 500 sacolas plásticas. Com 10 minutos você tira. Se você passar meia hora, você não levanta mais ela. De tanta sacola, não é outra coisa, não é sacola plástica. A relação que os pessoal tem, a população tem com esse rio, na verdade eu não sei nem explicar direito. Porque se fosse uma relação realmente de amor, ninguém poluía o rio. Ninguém jogava sujeira dentro do rio, não jogava esgoto, não jogava sofá, geladeira, televisão. Pô, os peixes vão assistir televisão, é? Televisão, lixo, é para se jogar no lixo, não dentro do rio. E isso é o que faz toda essa degradação do rio, que faz sumir os peixes, né? Tirar o sustento de nós pescadores, né? Você morar perto do Capibaribe, não poder mergulhar, não poder molhar seus pés, não poder pescar, porque hoje a gente trocou a pesca da sobrevivência natural da natureza, que seria a alimentação, pela pesca do lixo. Hoje a gente, em vez de pescar muito peixe, pescamos muito lixo. Se você passear comigo aqui, você vai ver esgotos de rio, de prédios grandes, né, também de mercados grandes, né, e de várias ruas privada que ela deságua dentro do rio. E tudo que eles lavam, então a água vai para o rio. Então isso prejudica, matando os aliveiros que vão futuramente nascer quando chegar o inverno. Pode parecer bobagem romântica de quem gosta de natureza, mas se a gente entender o que é o ecossistema de manguezal, a gente está falando da dura realidade concreta de produção de alimento. Comida. Comida para seres humanos, comida para peixe, comida para molusco, comida para crustáceo. Comida. E aí,
A gente pertence a uma espécie que joga lixo e esgoto na água que come, porque a água do manguezal é água de comer. Ela faz parte do rio, mas é a água de comer. É a água que está lá cheia de alevinos, filhotinhos de crustáceos, filhotinhos de molusco, está tudo lá. Esse despejo de esgotos que você encontra em Recife, mas vai encontrar também em Limoeiro, né? E vai encontrar gritantemente em Santa Cruz do Capibaribe, é algo que deixa você perplexo. Como é que, existindo um órgão, né, de saneamento no Estado, existe esse despejo tão descarado? Houve, durante décadas, uma falta de comprometimento com qualquer solução de coleta e tratamento de esgotos nesse país. Não é só aqui, nem é só o rio Capibaribe a única vítima. As estações de tratamento de esgotos que foram construídas, elas foram ficando obsoletas em termos da própria tecnologia de trabalho e foram ficando pequenas em função da chegada, em termos volumétricos, dos esgotos. É fruto realmente de uma inadimplência de gestão ao longo de muitos anos, né? Desde o Poder Público Municipal, que autorizou a construção de edifícios altos com uma carga de esgoto muito grande dentro de uma área pequena, até o governo do Estado, que não teve a competência de operar o seu sistema de forma eficiente. A semana passada passou um artigo, né, no jornal, aí eu quero dizer assim, porque o esgoto é considerado pelos políticos como um investimento ruim. Quer dizer, ter esse nome de investimento ruim, né, o esgoto. Se você pegar historicamente a Compesa, foi uma empresa que sempre descuidou do esgoto, sempre pensou nas grandes obras hídricas. A Compesa, quando surgiu para fazer grandes obras hídricas, Tapacurá, adutoras, estações de tratamento. Esse foi o grande foco da Compesa. A Compesa, quando vai fazer sua parte, você paga na sua conta taxa sobre o esgoto e você não pergunta para onde vai o meu esgoto. A Compesa está fazendo sua parte? Não está, porque não tem saneamento na cidade. O que de bom o governo está fazendo? O que de bom o Estado está fazendo? O que de bom o município está fazendo? Não sei agora como é que está, mas há 4 anos atrás, a Compesa era a principal empresa multada pela CPRH. A principal fonte de renda da CPRH com multas era a Compesa. Visivelmente mostra a própria incompetência do Estado, né? A incompetência do Estado em gerir o sistema, em fiscalizar o sistema, né, dentro mesmo da Compesa, e de construir o mínimo, né, que é a eficiência na gestão do que existe. A cidade, como cresceu e não teve o acompanhamento de uma instalação simultânea de rede coletora de esgoto, com ductos que levassem à estação de tratamento, muitas vezes esse esgoto é legado na água pluvial, na rede municipal de águas pluviais. Ou mesmo, quando é ligado na rede coletora de esgoto, ele simplesmente é obstruído por processos de deterioração de materiais de cimento, por exemplo, dentro do cano, e a companhia de esgoto termina abrindo, não é, aquilo que eles chamam de extravasor, né, um bypass, e jogando diretamente no rio. Então são vários pontos ao longo do rio Capibaribe que você vê isso de maneira absolutamente descarada, né? Como fazer? Saiu uma pesquisa que dizia que a grande poluição do Recife não é da população pobre. Eles conseguiram dimensionar e perceberam que a população pobre do Recife, que não tem o esgotamento, que tem toda essa precariedade, a poluição é grande, né, em relação ao rio Capibaribe, mas a poluição maior é justamente da população mais rica, que mora nos prédios de classe média, de classe alta. Primeiro porque esses prédios, boa parte deles não estão ligados à rede, e segundo porque a produção de esgoto per capita é muito maior do que de uma pessoa pobre. Então, uma pessoa pobre que sequer tem banheiro em casa, que não tem caixa d'água e que usa um balde para tomar um banho,
ele não vai consumir tanta água e não vai poluir tanta água do que uma pessoa ou uma família que tem 4 banheiros em casa, né? E cada um está no seu banheiro usando a água do jeito que quer, né? É a população rica do Recife quem mais polui. Se formos tamponar os bueiros que desembocam nos canais, com certeza não vão estourar nas palafitas, nem assim, em lagoas. Vai estourar nos edifícios residenciais, nos usos comerciais que são privados. E é isso que tem que ser mudado. Existem sistemas possíveis de detectar quem são essas construções que estão clandestinamente lançando no rio, mas a gente não tem nenhuma ação aqui nesse sentido. No Centro-Sul já existem muitas ações nesse sentido de fiscalização pelos próprios companhias de saneamento e aqui não. Então, na verdade, vontade política de intervir. A água de chuva não fede, então os canais não tem por que feder. E quando você tem essa água fétida no nosso canal, é porque alguém está lançando esgoto lá inapropriadamente. E aí passa por essa questão de você resolver o seu problema dentro do seu próprio lote. Os edifícios deveriam ter suas estações de tratamento dentro dos seus terrenos. Os comércios deveriam ter sua estação de tratamento de seus próprios terrenos, porque aí mudaria a relação, você teria uma água mais apresentável. Hoje nós temos uma série de projetos importantes relacionados à questão de tratamento dos esgotos. É preciso dizer que isso começou a mudar no início desse milênio. Assim, de certa forma, a pressão social em cima de todos os governos no Brasil começou a fazer com que o poder público pensasse com mais seriedade na questão do tratamento de esgoto. A gente vê que a Compesa, nessa gestão, ela começa a se preocupar além do faturamento mensal ou do lucro mensal da Compesa, né? A gente vê que existem pessoas interessadas e engajadas já dentro da Compesa, pensando em mudar um pouco essa realidade. Por pressão, inclusive, da sociedade, né? E por tudo isso que a gente tem discutido em relação ao Rio Capibaribe, que não adianta todas essas ações acontecerem se a Compesa também não for protagonista desse processo de revitalização. Isso está começando. O processo de urbanização dessas cidades, né, principalmente do Recife, que foi espelho para as outras cidades, foi um dos principais fatores para a degradação e a poluição do rio que a gente tem hoje, né? Tradicionalmente, o Recife ele foi ocupado pela população pobre, e essa população pobre que ocupou as margens do rio, ela tradicionalmente foi expulsa pela população rica a partir do momento que o terreno estava consolidado, né? Então a lógica deixa a população pobre ocupar, consolida esse terreno, expulsa a população e ali vira área de rico. Foi assim o século XX inteiro. E esse tipo de permissividade que é urbanística foi um dos fatores que fez o rio se degradar. Se a lei que diz que eu não posso estar aqui, ela tem que dizer para aquelas 2 torres lá também, para o Hospital Esperança. Tem 5 anos o Hospital Esperança. Acompanhei tudo de perto. A construção, fomos lá dizer que não podia construir, mas construíram numa área não edificante. Aquelas 2 torres gêmeas que foram construídas ali praticamente dentro do rio. Ao longo da margem do rio, vocês podem ver, nós temos aí empresariais construídos, hospitais, não é? Isso tudo porque alguém permitiu. Eu observo o avanço da cidade, a cidade que engole o mangue. O Recife está engolindo o mangue literalmente. Eu vejo a crescência dos espigões que estão aí construindo. Não sei de que forma, se com preocupação ambiental, se tem alguém preocupado com isso. Com o plano diretor da cidade que eu vejo, eu acho que é só no papel. Eu estou vendo aí crescendo.
Recife, de fato, não era para se construir mais nada aqui. Manter o que tinha, crescer para outro lado, aqui mais não. Para conservar ainda esse resto de manguezal que é um dos mais importantes do Brasil. As pessoas vão ocupando, dando as costas para o rio, ocupando cada vez mais o leito do rio, até que o rio pede de volta o leito nas chuvas, né? O rio ele foi encolhido, né? A sua calha ela foi encurtada e isso aí traz consequências seríssimas, porque esse rio coleta todas as águas fluviais do Recife. Eu não sou técnico nesse entendimento, mas todo mundo sabe que esse rio ele pega a água e arremete para o mar, joga para dentro do mar. Mas se o rio está assoreado e a calha está rasa, aí está o reflexo que a gente está enfrentando, né? Dessas inundações, as pessoas perdendo seus carros, perdendo suas moradias, tudo porque o rio está sendo degradado. Fenômeno recorrente, enchentes cheias de rios são questões naturais. Então nós temos registros do século XVII, XVIII, as grandes cheias que nós tivemos na década de 60 e 70 do século XX, que foram as maiores. O problema são as inundações à medida em que as pessoas resolvem ou são levadas por falta de condições a morarem nas várzeas dos rios. A medida mais natural é que as várzeas fossem preservadas para que o rio pudesse ocupar o seu espaço natural nas cheias, porque as cheias, como nós falamos, são recorrentes e fazem parte do ciclo hidrológico. O rio, de certa forma, o rio Capibaribe, ele é bem ignorado aqui, pelo menos quando ele chega na cidade, na capital, né, em Recife. Né, a gente tem um bocado de prédios ao longo do leito do rio, né, cada vez mais crescendo e tal. Mas, ao mesmo tempo, esses prédios eles não se relacionam com esse rio. Tem uma pesquisa que um banco fez há uns 8 anos atrás. Pediu para as pessoas votarem no símbolo da cidade. E o símbolo mais votado, foram as pontes. Que é uma relação curiosa, né? Que é a relação que a cidade guarda hoje com o rio, né? A relação... Eles poderiam ter votado, né? A população poderia ter votado no rio Capibaribe. Mas em vez de votar no rio Capibaribe, votou nas pontes. O símbolo da cidade são as pontes, que é por onde a gente passa. Né? O rio é tratado como uma barreira física e a gente passa por ela, né? É a ponte. Temos que pensar na mudança de atitude e relacionamento entre o cidadão, o usuário e o próprio rio, a forma de encarar o rio e em todos os aspectos, porque no momento que você muda a relação, você passa a ter uma atitude diferente. Nós temos o rio Capibaribe, que ele não é presente em todo o tecido urbano, ele serpenteia a cidade, mas você não o vê de uma maneira contínua. Você abre alguns clarões, ele aparece ora num bairro, ora já está em outro. Então, a relação do admirador da paisagem com o rio, ela não é permanente. Isso muda também a forma de você reconhecê-lo. E essa forma de entendimento que é o rio termina repercutindo na forma de você age sobre ele, né? Então, se a gente muda essa atitude do cidadão com o rio, vamos mudar com certeza a característica do mesmo a longo prazo. Aqui não são os projetos que faltam, porque é mesmo projetos com orçamento. Tem um muito famoso que é o Capibaribe Melhora, mas desde 2005 eu ouvi falar dele, eu conheço as pessoas responsáveis dele, mas até agora, não sei se todo mundo espera a Copa do Mundo para fazer seu dever de casa, mas até agora, realmente as coisas, para mim, são muito devagar. O projeto, na verdade, é um
Um projeto de requalificação da bacia do rio, mas não operando no sentido de despoluição nem navegabilidade, né? Que foram os princípios que nortearam todas as intervenções em cima do leito do rio nos últimos 30, 40 anos. O nosso trabalho foi em cima de minimizar os efluentes lançados no leito do rio. E é por isso que o trabalho é todo baseado na questão do saneamento básico. E no caso dos 3 parques vão ser feitos ao longo do rio. E também nós vamos fazer todo um trabalho em 11 canais existentes que desembocam no rio. Existe aí um projeto chamado Capibaribe Melhor, que por vezes parece só um projeto viário, de fazer vias na margem do rio, de fazer pontes para atravessar o rio. E por vezes é um projeto de esgotamento sanitário e é um projeto muito pequeno em relação à melhoria do rio Capibaribe. Você, quando tiver implantado o Parque de Apipucos, o Parque do Caiara, Santana, da Jaqueira, que já é existente, a Praça do Derby, isso todo o viário articulado através de ciclovias e possivelmente a médio prazo na questão do transporte aquaviário, nós vamos ter um parque linear que ele vai estar trabalhando vai estar presente na cidade desde a BR-101 até o centro do Recife. Então, isso... A partir do momento que você tiver isso instaurado, ou seja, consolidado, muda a paisagem, ou seja, como o cidadão vai ver o rio, né? Paisagisticamente falando. Porque uma coisa é ter o parque do lado do rio e outra coisa é ter o parque integrado com o rio, né? O Parque do Caiara, quando foi pensado inicialmente, ou o Parque de Santana, quando foi pensado inicialmente, ele era um parque de lazer, então tinha campos de futebol, tinha várias atividades de lazer, mas ele não era voltado para o rio. Então, é como o Parque da Jaqueira. Quem vai para o Parque da Jaqueira, que está na margem do rio, e se relaciona com o rio Capibaribe? Ninguém, né? Se relaciona com o parque, e não com o rio Capibaribe, que está ali do lado. Tem uma via que interrompe essa relação. E mesmo que o parque fosse até a beira do rio, se você não coloca equipamentos que façam essa relação, então é só mais um parque da cidade na beira do rio. Como é uma via da cidade na beira do rio. Como é que a gente faz essa relação entre via e rio? É uma boa discussão, né? Tivemos uma transição, que era as margens do rio totalmente áridas. Hoje a margem do rio é permeada pelo mangue, né? Plantado, um mangue semi-artificial, articulado com todo esse sistema viário novo, com esses parques ofertados, com a questão do saneamento, minimizando os efluentes. Nós vamos ter um rio diferente, talvez não o rio azul piscina ou o rio de desenho, mas um rio de uma forma, se apresentando de uma forma diferente para o cidadão e o cidadão compreendendo esse rio de outra forma. E aí nós poderíamos deixar de dar as costas para o rio e passar a enfrentá-lo como deve ser, ou seja, as janelas, né, e as frentes d'água que são tão valorizadas e nós, ao longo do tempo, fomos deixando de dar valor a tudo isso. Se você observar o que foi feito em Paudalho realmente eles fizeram um parque voltado para o rio. Então tem um palco imenso e o palco fica na beira do rio, olhando para o rio. Tem um desnível natural e nesse desnível eles fizeram escadarias e banquinhos e todos os bancos desse parque se voltam para o rio. Não tem ninguém que fica de costa, né? Tudo é voltado para o rio. Os parques que estão sendo projetados, existe sim esse potencial, mas requer um cuidado na elaboração do projeto para que isso seja efetivado, né? Porque senão é só mais uma ponte passando sobre o rio, é só mais uma rua passando do lado do rio sem nenhum tipo de relação. Você tem uma estrutura consolidada em Casa Forte, Monteiro e Poço da Panela, em detrimento de não estrutura alguma em Putinga, Detran, Barbalho, né? Você vê que não é à toa um tecido totalmente desigual, seja apenas por uma divisão de um rio, que não deixa de ser um obstáculo urbano. Então, no momento que você tiver feito essas duas pontes, feito toda a estrutura de saneamento e viário, você vai estar integrando e vai ser um território único, não só fisicamente falando, urbanisticamente falando, mas socialmente e economicamente. Então, você revoluciona a partir do momento que você tem uma nova dimensão de qualidade de espaço público e um novo, vamos dizer assim,
um novo conceito de pessoas se relacionando com o lugar. É um dinheiro que vai ser direcionado para fazer grandes, tá? Aberturas de ruas, né? Para você andar de carro ou para as grandes edificações. Primeiro, o dinheiro que vai ser utilizado no Capibaribe Melhor são para relocações das comunidades de baixa renda. O que tem de bom para o Capibaribe? Abrimentos de ruas para as grandes edificações. A Escola Mangue, ela começou de um grupo de professores. Eu, na época, era dirigente da Escola Municipal Novo Pina, que na época que a gente queria dar aula, falar mais de natureza, a gente tinha que se inspirar nos filmes da TV universitária, aqueles filmes das TVs estrangeiras, muito bons sobre os ecossistemas de lá. A gente tentou fazer uma pesquisa nos livros didáticos da época, isso em 93. E sobre manguezal, o que tinham eram 3 linhas, no máximo. Manguezal era citado em apenas uma linha. Aí a gente não tinha muito, todas as professoras primárias. Aí a gente, numa incursão lá com o pessoal da União de Moradores do Pina, a gente terminou entrando no mangue com o pessoal da universidade. E sou nascida em Brasília Teimosa e não conheci o manguezal do Pina, o que é uma vergonha, né? Mas depois eu descobri que é proposital, né? De um lado tem a barreira de edifícios, do outro tem o cinturão de palafitas, é exatamente para você não conhecer mesmo. E aí foi aquele baque, assim, gente, isso existe. As crianças é que mostravam pra gente, as aves, caranguejo aratu, Ave Maria, existe, está aqui. E a gente não conhecia, então foi um processo muito rico, muito bonito. As professoras foram, num fim de semana, não foram só não, foram uns 3, andar de baiteira com os pais dos alunos para conhecer o manguezal do Pina. Não é muito lixo, muita sujeira, mas essencialmente um ecossistema heróico que está ali ainda firme e forte, garantindo que essa cidade não seja mais mal cheirosa do que já é. Por isso o nosso trabalho tem pescador dando aula. Assim, a gente leva pescador para a sala de aula e a gente também tem boas rodas de conversa com o povo da academia. Você está sentado num lugar que era um grande lixão da cidade. Aqui tinha tudo quanto era espécie de lixo, hospitalar, das comunidades e tudo mais. E aqui onde você está foi tirado 8 caçambas de lixo. E a gente com a próprio punho, né, com algumas pessoas da comunidade, a gente veio, tirou esse lixo e transformou num espaço que eu chamava a Porta do Capibaribe, que jamais estaria fechada para qualquer pessoa que quisesse vir ver o rio Capibaribe, de qualquer forma que fosse. E eu ficava impressionada quando eu ia para a praia, porque as pessoas nunca vinham ver o rio. Todo mundo vai tomar banho de praia, mas ninguém sentava na beira do rio para ver o rio. E eu tinha esse espaço maravilhoso e queria trazer as pessoas para vir ver o rio daqui. E foi surgindo, e hoje a gente tem, há 18 anos, o Recapibaribe, né? Que, assim, tem um crescimento pela própria consciência, porque nós somos um movimento que a gente não tem incentivo político, não recebemos absolutamente nada de governo estadual, municipal, federal. É um movimento da comunidade, de uma pessoa que tem um grande respeito pelo Capibaribe, que gostaria que a cidade tivesse toda essa visão do que significa o Capibaribe para o estado de Pernambuco. Durante o dia a gente trabalha, recebe escolas aqui, no próprio Capibá. Aqui se torna uma sala de aula muitas vezes não só para o aluno da classe média, mas também estadual e municipal. O ensino também fundamental e também a nível de faculdade.
eu faço parte desse projeto, né, de querer nadar no Capibaribe. Eu, quando entrei no projeto, nem sabia nadar, mas mesmo assim tinha esse desejo de poder chegar no centro da cidade, botar um biquíni, por que não tomar um banho de água doce ou quase salobra, porque está perto do mar. Mas a gente não pode, né? E o que é que a gente poderia fazer para mudar essa realidade? A situação na Suíça era, vamos dizer, quase a situação brasileira, onde todos os rios e os lagos da Suíça eram poluídos do mesmo jeito. Era ligado com a questão do saneamento, mas também do material que nós usamos para lavar a roupa. Então, teve toda uma política, um investimento para construir a estação de tratamento e em 10, 15 anos a situação se reverteu. É isso que é fantástico, de se dizer que em 10, 15 anos você pode passar de um lago, uma água suja, até um lugar onde é o melhor lugar para desfrutar do verão na Suíça. Então, com toda esta história, esta bagagem, que eu acredito, que nós acreditamos, que um dia seria possível de voltar a nadar no Capibaribe. E esta pergunta, eu quero nadar no Capibaribe, e você? É essa estratégia de comunicação que eu falei para você, de não cobrar sobre o cidadão, mas chamar a atenção dele, que tem um prazer lá, bem pertinho da mão dele, e que se cada um faz seu papel, talvez um dia podemos voltar a nadar neste Capibaribe. Faz 5 anos, não 6 anos, que estamos lá pensando, atuando, produzindo material audiovisual e também compartilhando esta história do Capibaribe. O projeto da Escola Ambiental Águas do Capibaribe, ele vem com a ideia de fazer uma vivência no espaço do rio. Vivenciar o rio com as crianças da cidade, porque fizeram uma pesquisa na rede pública de ensino e os alunos não visualizavam o rio. Muitos viam assim, como o esgoto, como o córrego que passa e sempre para colocar lixo, mas não como um espaço realmente de vivência. Aí a ideia foi essa, utilizar essa possibilidade de fazer uma escola que flutuasse no rio. Durante o ano letivo, você tem uma possibilidade de levar os alunos das escolas regulares. As direções entram em contato conosco, faz um agendamento, vai um ônibus na escola dos meninos, né? Pega os meninos, vem para o Marco Zero e eles embarcam e fazem uma vivência de 1h30 no rio. Então, assim, essa possibilidade é interessante porque tem todo esse deslocamento, né, dos bairros mais periféricos dos alunos, né, que moram em unidades ambientais mais diversificadas da cidade, nos morros, né, nas áreas mais planas, nas áreas de alagados, e vêm fazer essa vivência no centro da cidade, embarcar numa escola, né, que é justamente uma sala de aula flutuante. A gente já passou pela escola mais ou menos uns 70 mil pessoas, né? A maior parte alunos, professores e gente de outras secretarias de educação, de ONG, né? É uma experiência que é bastante rica. O trabalho da gente é um trabalho de sensibilização, é um trabalho no cotidiano que a gente tem tentado colocar para as pessoas, né? Essa importância da água, né? Não só a água do rio em si, mas a água que a gente está em casa recebendo, que vem de outros rios, que é sagrada, né? Que ela é cada vez mais limitada. E então a gente sempre tenta apontar para esse sentido. O comitê do Capibaribe, que surgiu somente há 4 anos, ele tem buscado contribuir com essa tendência de rever a posição do recifense em relação ao rio quanto à questão dos seus usos, né? Ele agrega 45 instituições, né? Não é uma entidade do governo, mas não é paralela ao governo, é uma entidade de Estado, porque faz parte do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e 40% dos seus membros são do próprio governo, né? Outros 40% são aqueles usuários, desde pescadores, agricultores irrigantes,
até a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, não é? O Sindaçuca, ou seja, aqueles que retiram a água em grande quantidade para uso. E tem uma outra parte, que é minoritária, de 20%, de instituições que fazem parte da sociedade civil. E as universidades fazem parte também desse pool. O Plano Hidroambiental do Capibaribe, ele foi um esforço muito grande, feito pela própria Secretaria de Recursos Hídricos, que contratou uma empresa de consultoria, e do próprio Comitê da Bacia, que passou um ano trabalhando junto a essa equipe técnica e contribuiu muito, não é, para, primeiro, amarrar um diagnóstico hidroambiental da bacia sólido, depois projetar cenários nos próximos 20 anos. E então esses cenários foram bem definidos, se identificou quais são as lacunas existentes de ações para serem desenvolvidas na bacia. Foram elaborados mais de 20 programas e ele aponta de fato para uma grande transformação na bacia do Capibaribe, né? O desafio agora é transformar aquilo que é um desejo através desses programas em resultados, e que isso só pode acontecer se os programas começarem a ser desenvolvidos. Mas como é que uma cidade que se tem, muitas vezes, brinca-se, né, de Veneza brasileira, ninguém está aqui querendo que Recife seja igual a Veneza, porque nenhum rio é igual a nenhum outro rio do mundo. Mas o que a gente quer é que exista um uso turístico, o que a gente quer é que o turista possa vir a Recife com esse objetivo, né? A gente estudou com um dos autores na nossa dissertação que ele costuma falar em um termo chamado turismo obrigatório. Eu acho muitas vezes que o Recife pode vir a se tornar uma cidade de turismo obrigatório, que eu só estou aqui porque eu vim para um congresso, eu só estou aqui porque eu vim para o Carnaval de Olinda. Então, assim, por que não o rio ser a atração principal? Muitas pessoas vão a Veneza por conta daqueles canais. Muitas pessoas vão a Paris, e quem é que vai a Paris e não deixa de fazer um passeio pelo Sena? Então, na realidade, o Capibaribe deveria ser isso, né? Eu falo, mais uma vez, no Recife, a gente poderia estender isso para outros locais, para outros, né? Mas principalmente o espaço urbano do Recife possibilita isso. Aqui no Capibaribe a gente começou em 96, né? A gente começou fazendo passeios no Marco Zero e já há 11 anos a gente está aqui nesse ponto fazendo o passeio por debaixo das pontes no Capibaribe, né? De forma regular. A gente já fazia o por debaixo das pontes, mas não era um passeio diário, né? Hoje em dia tem todos os dias. O Capibaribe, ele tem seus lados negativos e tem também seus lados positivos. Se a gente quiser fazer um passeio exaltando só o lado negativo do Capibaribe, a gente consegue. Se a gente quiser exaltar só o lado positivo, a gente também consegue. Então, eu acho que tudo é como a gente vê, como a gente enxerga e como a gente quer que os outros enxerguem também. Então, na hora que você está fazendo um passeio com um turista, você não vai ficar dizendo, olha que coisa feia, olha que coisa feia. Você vai mostrar a nossa história, a nossa cultura, a nossa beleza. Num passeio pedagógico, você faz o paralelo entre o bonito e o feio e aonde a gente pode melhorar. E eu acho que é a partir daí que você consegue o resultado, quer seja para o turismo, quer seja para a educação. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que a gente está tentando fazer a nossa. Daquilo que a gente começou como um projeto que teria uma, vamos dizer, uma feição muito mais turística, ela, na verdade, ela se substanciou numa proposta de transporte, né? E transporte público de passageiro, por uma questão também geográfica, né? O barco ele vai funcionar como um transporte público de passageiro integrado ao sistema, né? Ao sistema estruturado integrado, que é o SEI. O que a gente também entende é que em horários de menor pico de passageiros, ele pode funcionar também como transporte de turista. Porque nós temos, por exemplo, a maioria dos museus, né?
está a um pulo do rio. Né? O próprio Museu do Estado, o Museu do Homem do Nordeste, a Fundação Gilberto Freire, os grandes parques da cidade e os pontos de integração. A Praça do Derby está em cima do rio, a Joana Videira está em cima do rio. Né? Quer dizer, tudo muito próximo, só que como o nosso olhar, vamos dizer assim, de presença do rio é sempre um olhar mais de obstáculo do que de integração, né? E com o estudo, ele na verdade, ele se volta a essas características, então ele se torna um projeto, vamos dizer assim, que todos ganham, né? Inclusive o rio, porque aí vai ser feito dragagem, vai ter que ser tratado o que está sedimentado e que é contaminante e que é contaminado para poder receber o tratamento ambiental adequado, né? E a questão do assoreamento e a própria educação das pessoas de não jogarem na maré, como se diz aqui, né? Joga na maré, né? E com isso aprender a ter uma convivência mais adequada com as nossas águas. Eu acho que, vamos dizer, é o grande mérito do projeto, né? Você chamar a atenção para o rio ao tempo que diz, bom, é um patrimônio de todos e que precisa do tratamento adequado. Um rio que é sujeira demais, mas ao mesmo tempo, quando sai das cidades completamente poluído, ele vai se limpando e ao longo do percurso até chegar em outra cidade, ele aparece limpo novamente, né? Sei lá, um rio que tem muito descaso, mas ao mesmo tempo existem iniciativas de vontade, né, de que ele ressurja e tem uma série de ações acontecendo para que esse rio ressurja. Então ele é um rio de contraste mesmo, né? Eu acho que o cidadão de Recife, o recifense, ele tem ainda, acho que é uma relação, um sonho, a imagem do Capibaribe como um elemento da cidade, que participa na beleza da cidade. Acho que isso ainda existe. Só que eu acho que ele perdeu totalmente a esperança de praticar este rio. Essas frentes d'água, na verdade, no mundo inteiro você valoriza porque o bem-estar está diretamente associado, né, na vida do humano, né? Quando ele se coloca na frente d'água, ele tem o aspecto do relaxamento, do bem-estar, né? Da beleza da paisagem. Quando a gente descobre que era Rio das Capivaras, aí a gente imagina a capivara, né? Aquele bichinho gordinho, bonito, correndo assim, por aí. E se a gente olhar somente o leito do rio e a canoazinha que passa ali, ou o lixo boiando, não está vendo, não é, a bacia como um todo. Então, esse exercício de olhar esse sistema, eu diria que a bacia hidrográfica, ele é como se fosse um organismo, não é? O próprio corpo humano, onde você tem as drenagens que saem, não é, dos tecidos e correm para as grandes veias. Se o sangue reflete a condição de saúde de um organismo, a água reflete a condição de saúde da bacia hidrográfica mesmo. Então tudo isso é a complexidade do Rio Capibaribe. Não é apenas a água, a cor,
né? Tem toda essa questão do saneamento, da atitude, das pessoas que ali estão diretamente se relacionando. Seja um pescador se relacionando diferente de uma pessoa que mora na Palafita, por sua vez se relaciona diferente dos hospitais que estão à margem do rio, ou até Curtuma, entre outros usos inadequados. Então, essa diversidade, essa complexidade é que tem que ser harmonizada para se ter uma atitude só com o rio. E aí a gente vê um rio de forma diferente e ter uma consequência mais positiva.